Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais um vídeo resolvendo questões de física. Nesse vídeo, vamos resolver a lista 3, movimento uniforme. Como essa é uma lista um pouco grande, eu vou dividir isso em dois vídeos, então esse daqui vai ser a parte 1 desse vídeo, tá bom? Novamente, só para frisar, igual os demais, assista esse vídeo apenas depois de ter tentado resolver as questões. Tentou, não conseguiu, realmente tentou e não conseguiu, aí você assiste esse vídeo para tentar entender qual era a ideia por trás da questão. Tentou, conseguiu e quer conferir o resultado, assiste esse vídeo na questão referente àquela que você já está fazendo. Assistiu esse vídeo, teve alguma dúvida? Coloque aqui nos comentários que, tão logo seja possível, eu responderei da melhor forma que eu conseguir encontrar. Bem, nesse vídeo, vamos começar a falar um pouco sobre movimento uniforme. Então, na questão 1, é uma questão de pura aplicação. O que ela diz? A função horária do espaço de um móvel é essa daqui, em que ele está nos dando no Sistema Internacional de Unidades. O que quer dizer isso? Posições são dadas em metros, tempo é dado em segundos e, por consequência, a velocidade é dada em metros por segundo. Qual é a posição desse móvel no instante t igual a 2 segundos? Bom, a minha equação horária está no Sistema Internacional. O meu tempo está no Sistema Internacional. Eu não preciso converter absolutamente nada. É apenas substituir na fórmula. Então, a minha posição vai ser igual a 10 mais 5 vezes o tempo. O tempo aqui são 2 segundos. Faz primeiro a multiplicação, então vai ficar 10 mais 5 vezes 2 é 10 também. 10 mais 10, então nossa posição é igual a 20, como estamos no Sistema Internacional, metros. Essa daqui é a resposta do exercício. A questão 2 diz o seguinte: um automóvel mantém numa estrada retilínea, ou seja, em linha reta, uma velocidade constante de 90 km por hora. Pois bem, no intervalo de tempo de 12,24 segundos, a distância percorrida pelo automóvel é de... Pois bem, nesse caso, nenhuma das minhas informações está no Sistema Internacional. Então, o primeiro passo é converter esse negócio. Então, vamos lá. A nossa velocidade fornecida pelo problema é de 90 km por hora. Para converter para o Sistema Internacional, de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide 3,6. O resultado vai dar em metros por segundo. 90 dividido para 3,6 é exatamente 25. 25, o resultado em metros por segundo. Se você não sabe dividir 90 para 3,6, não tem problema. No vídeo anterior, eu faço passo a passo essa divisão. Então, você volta lá, veja como faz, entenda. Mas o ponto é, essa velocidade de 90 km por hora, ela é chave em muitos exercícios, justamente porque ela dá exatamente 25 metros por segundo numa conversão direta. Enfim, já o intervalo de tempo que a gente está trabalhando, é o nosso ΔT, no exercício ele diz que é de 12 minutos e 24 segundos. No Sistema Internacional, o tempo é dado em segundos, então vou converter os minutos para segundos. Como 1 minuto são 60 segundos, então vamos ficar com 12 vezes 60 mais os 24 segundos que eu já tinha. Tudo isso, a unidade de tempo sendo o segundo. Pois bem, 12 vezes 60 dá 720, mais 24 dá
744 segundos como sendo o nosso intervalo de tempo. Pois bem, eu sei a minha velocidade, eu sei o intervalo de tempo, como é um movimento uniforme, eu tenho como determinar a distância percorrida. A distância percorrida vai ser obtida a partir da fórmula, a função horária da velocidade. Essa fórmula nos diz que a velocidade é a variação do espaço dividida pela variação do tempo. É a distância percorrida dividido pelo tempo gasto para percorrê-la. Eu não quero encontrar a velocidade. Eu quero encontrar o deslocamento, a distância percorrida. Então, eu vou multiplicar essa equação dos dois lados por ΔT. Em outras palavras, o ΔT que estamos dividindo, ele passa multiplicando. E vamos ter, então, que ΔS é igual a velocidade vezes ΔT. A nossa velocidade é de 25 metros por segundo. O nosso ΔT é de 744 segundos. Pois bem, segundo simplifica com segundo. E agora a gente tem esse trabalho de fazer essa multiplicação. Multiplicações por 25 são muito interessantes, porque 25 é exatamente 100 dividido por 4. Vezes os 744 que já tinha ali. O resultado disso daqui vai dar em metros. O curioso é porque o 744 é um múltiplo de 4, ou seja, dá para simplificar. Por 4 aqui, por 4 aqui. O resultado vai ficar 100 vezes 744 dividido por 4 dá exatamente 186. O resultado em metros. Logo, nossa ΔS é igual a 100 vezes 186 e dá 18.600 metros. Como cada 1.000 metros são 1 quilômetro, a gente faz a conversão e isso aqui vai dar 18,6 quilômetros, como sendo a distância percorrida nesse tempo. E essa aqui, no caso, é a solução da questão 2. A questão 3 diz o seguinte: dois móveis A e B partem simultaneamente, ou seja, no mesmo tempo, do mesmo ponto. Elas saem juntas, com velocidades constantes de 6 e 8 metros por segundo, respectivamente. O que quer dizer isso? Que a velocidade do A vale 6 metros por segundo e que a velocidade do B vale 8 metros por segundo. Ler a questão e anotar as variáveis que você já vai recebendo do enunciado é um passo importante na resolução de qualquer questão, não apenas de física. Enfim, qual será a distância entre eles em metros depois de 5 segundos, se eles se movem na mesma direção e mesmo sentido? Então, essa é uma questão interessante, porque ela vai querer algo um pouco além de apenas aplicar as fórmulas, tá? Mas, enfim, vamos começar do começo. Então, se eles se movem na mesma direção, quer dizer que eles se movem na mesma linha. Se eles se movem no mesmo sentido, quer dizer que se um vai para frente, o outro também vai para frente. É como você e seu amigo que andam um ao lado do outro pela escola. Vocês andam na mesma direção e no mesmo sentido. Ok. Só que, se eles saem do mesmo ponto, aqui digamos que seria o ponto inicial, e eles têm velocidades diferentes, quer dizer que em um tempo aleatório, você vai ter aqui nosso móvel A e mais adiante o nosso móvel B. Por que que o B está na frente? Porque a velocidade do B é maior do que a do A. É como se você e seu amigo, você estivesse andando e o seu amigo do nada começasse a correr. Obviamente, ele iria passar de você. É isso que está sendo representado na figura. O que ele quer na questão
é essa distância bem aqui, em um tempo específico. Porque é evidente, se um anda mais rápido que o outro, à medida que o tempo passa, a distância entre eles vai aumentar. Pois bem, como que se faz um exercício desse aqui? A priori, vamos usar o que a gente já sabe. O que a gente sabe? A função horária da posição. Vamos escrever a função horária da posição para cada um dos móveis. Como que fica isso, então? Nós sabemos que a posição final do A vai ser igual à posição inicial do A mais a velocidade do A vezes o tempo. Ótimo. Até agora, tudo certo. Como eles partem ao mesmo tempo, os tempos vão ser os mesmos. Eu poderia usar o mesmo cronômetro para medir o tempo dos dois. Excelente. Quem vai ser o meu SB? A minha posição final do B vai ser igual à posição inicial do B mais a velocidade do B vezes o tempo. O interessante é que a posição inicial de ambos é a mesma, porque ele diz aqui no enunciado que eles partem do mesmo ponto. Ou seja, subtraindo essas duas equações, o que nós vamos obter? Vamos ter que a posição final do A menos a posição final do B vai ser igual à posição inicial do A menos a posição inicial do B, mais a velocidade do A vezes o tempo, menos a velocidade do B vezes o tempo. Pois bem, como eles partem do mesmo ponto, então a posição inicial do A é igual à posição inicial do B, simplifica. Além disso, o que é esse termo SA menos SB? Olhando para a nossa figura, nós sabemos que SB menos SA é igual à nossa distância de interesse. Mas eu não tenho aqui SB menos SA, eu tenho o contrário. Para obter aquilo ali, eu vou colocar um sinal de menos em evidência. Fazendo isso, vamos ficar com menos SB menos SA vai ficar igual. Como tem o T em ambos os termos, colocamos o T em evidência, então vai ficar VA menos VB vezes o tempo. SB menos SA é o D, que é a nossa distância de interesse, então vai ficar menos D igual VA menos VB vezes o tempo. Eu não quero menos D, eu quero D. Então esse sinal de menos ele passa para o outro lado. A nossa distância vai ser igual a menos VA menos VB vezes o tempo. Agora eu posso apenas substituir os valores, uma vez que as nossas velocidades estão no sistema internacional e o tempo também está no sistema internacional. Então vamos substituir. Então, a nossa distância ela vai ser menos a velocidade A, que são 6 metros por segundo, menos a velocidade B, que são 8 metros por segundo, vezes o tempo, que são 5 segundos. Pois bem, 6 menos 8 dá menos 2. Com esse menos aqui de fora, fica positivo. Logo, D é igual a 2 metros por segundo vezes 5 segundos. O segundo simplifica com o segundo. 2 vezes 5 dá 10. Logo, a distância entre eles é de 10 metros. A quarta questão diz o seguinte: dois navios A e B partem de um mesmo ponto e se deslocam sobre uma mesma reta com velocidades 35 km por hora e 25 km por hora, respectivamente. Vamos anotar essas informações. A velocidade do A vale 35 km por hora e a velocidade do B vale 25 km por hora. Excelente.
A comunicação entre os dois navios é possível pelo rádio, enquanto a distância entre eles não ultrapassar 600 quilômetros. Determine o tempo durante o qual os dois navios se comunicam, admitindo. E aí você vai ter duas opções, o item A e o item B. Vamos começar com o item A. O item A diz o seguinte: eles partem ao mesmo tempo e movem-se no mesmo sentido. O que quer dizer isso? Que se um vai para frente, o outro também vai para frente. Ou seja, em ambos os casos, as velocidades são positivas. É o mesmo caso, você andando e o seu amigo andando um pouco mais rápido. A distância entre vocês vai aumentar, porque, enfim, as velocidades são diferentes, mas ela não vai aumentar tanto. Como que a gente vai fazer esse exercício, então? Pois bem, a gente viu aqui, então, que nós temos uma diferença de velocidades. É ela que vai causar uma certa distância entre eles. No caso do item A, em que as velocidades têm o mesmo sentido, a gente vai calcular a diferença VA menos VB. Essa diferença ser 30 menos 25, que vai dar 10 quilômetros por hora. Um valor relativamente pequeno. O que importa nisso daqui agora? No exercício anterior, nós temos que a nossa distância entre os pontos, ela era a diferença das velocidades, cadê ela aqui? Aqui. A diferença das velocidades vezes o tempo. Então, nós vamos ter essa diferença das velocidades, 10 quilômetros por hora, vezes o tempo, vezes nosso tempo. Só que eu não sei o tempo. O que eu sei é a distância máxima em que os navios poderão estar para continuarem se comunicando. Ou seja, o tempo máximo da comunicação é exatamente o tempo para essa distância. Essa distância é de 600 quilômetros. Então, 600 quilômetros é igual a 10 quilômetros por hora vezes o tempo. Quilômetro simplifica com quilômetro. O 10 passa dividindo e o h da hora passa multiplicando. Assim, o nosso tempo vai ser igual a 600 dividido por 10 hora. A gente simplifica em cima e embaixo por 10. E o resultado é que o nosso tempo para o item A vale 60 dividido por 1. 60 dividido por 1, que dá 60 horas. Já o item B, ele tem uma questão particular interessante. Imagine que você agora anda para frente e o seu amigo anda no sentido oposto. Ele anda olhando para trás. É fácil notar que a distância entre vocês vai aumentar muito mais rápido do que no caso anterior. Por quê? A velocidade relativa entre vocês agora vai mudar. Se você anda para frente e ele anda para trás, para você é como se ele tivesse uma velocidade negativa. Afinal de contas, velocidade negativa representa andar para trás. Nesse caso, a diferença das velocidades ela vai ter nesse caso, a diferença das velocidades vai ter uma modificação. Essa modificação é justamente o fato de que a velocidade de um deles vai ser negativa em relação ao outro. Ou seja, VA menos VB, se o VA ele é 35 e o nosso VB originalmente era 25, se o B anda para trás, ou seja, você tem aqui a nossa estrada, você tem o A andando para lá e o B andando para o sentido oposto, a velocidade do B é negativa em relação ao A. Ou seja, ela vai ser menos 25. Menos com menos é mais.
35 mais 25 dá 60 quilômetros por hora. Um valor bem maior do que tinha sido obtido no item A. De modo totalmente análogo, vamos ter que os 600 quilômetros vão ser iguais à diferença das velocidades, 60 quilômetros por hora, vezes o tempo. Novamente, quilômetro simplifica com quilômetro, e agora nós vamos ter que o nosso tempo vai ser de 600 dividido por 60. Ora, 600 por 60, nós obtemos que o nosso resultado são 10 horas. Então, quando os navios andam no mesmo sentido, levam 60 horas para perderem a comunicação, e quando eles andam em sentidos opostos, leva apenas 10 horas para eles perderem a comunicação. O exercício 5, ele é interessante porque tem vários jeitos de fazê-lo. Um deles é mais difícil. Vamos tentar usar o jeito mais fácil, tá? Vamos lá. 2 barcos partem simultaneamente, ou seja, no mesmo tempo, de um mesmo ponto. Ou seja, aqui o ponto inicial deles, seguindo rumos perpendiculares, ou seja, um vai nesse sentido e o outro vai nesse sentido aqui. Então, rumos perpendiculares. Pois bem, sendo de 30 km por hora, 40 km por hora as suas velocidades, a distância entre eles após 6 minutos vale. Pois bem, esse é um exercício que nos leva a pensar um pouco sobre a característica mais marcante do movimento uniforme, que é o fato dele percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. O que quer dizer que, vamos dizer que uma pessoa ande 5 metros em 1 segundo. Quando for 2 segundos, que é o dobro do tempo, ela vai andar o dobro da distância, ou seja, 10 metros. No triplo do tempo, o triplo da distância. Porque o crescimento da posição, da distância, vai ser exatamente uma função linear, uma função do primeiro grau com o tempo. Dobra o tempo, dobra a distância. Multiplica por 10 o tempo, multiplica por 10 a distância. Então, embora ele tenha nos pedido com 6 minutos, vamos pensar se fosse 1 hora. Por quê? Porque a nossa velocidade ela está sendo dada em quilômetros por hora. O que quer dizer o móvel partir com velocidade de 30 km por hora? Quer dizer que a cada hora ele anda 30 km. Vamos dizer que esse cara bem aqui seja o móvel que anda com 30 km por hora. Então, em 1 hora, essa distância aqui vale exatamente 30 quilômetros. Por analogia, essa distância aqui vale 40 quilômetros. Qual vai ser a distância entre eles, entre um móvel que está bem aqui e um que está bem aqui? Simples. Vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo. Vai ser esse segmento bem aqui. A distância entre eles seria exatamente a hipotenusa. Como que a gente resolve isso? Teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, a distância ao quadrado é igual a 30 ao quadrado é 900, mais 40 ao quadrado são 1.600. 900 mais 1.600 dá 2.500. A gente passa a raiz quadrada, isso dá exatamente 50 quilômetros. Cuidado, essa não é a resposta. Esse triângulo que a gente traçou bem aqui é para o tempo de 1 hora. Ou seja, em 1 hora, a nossa distância percorrida foi de... Perdão, distância percorrida não. Distância entre os barcos.
foi de 50 quilômetros. Qual é o tempo que eu quero? 6 minutos. Então, em 6 minutos, isso seria x. Só que eu não posso trabalhar com minuto e hora. Eu vou ter que converter ou um ou outro. É mais conveniente converter a hora. Uma hora são 60 minutos. E agora eu não preciso nem fazer conta. Por quê? Daqui para cá, divide-se por 10. 60 dividido por 10 dá 6. Como isso é uma relação de proporcionalidade, daqui para cá eu dividiria pelo mesmo fator. 50 dividido por 10, então nosso x vale exatamente 5 quilômetros, como sendo a nossa resposta para o exercício. Vamos para a última questão dessa primeira parte das soluções. Essa é uma questão, eu admito que é um pouco mais complicada, mas preste atenção, você vai ver que a ideia para resolvê-la é muito bacana. Com as ideias por trás da solução deste exercício, você resolve muitos outros muito legais. Então vamos lá. Uma flecha é disparada com velocidade constante de 250 metros por segundo. O ruído produzido pelo impacto com o alvo é ouvido pelo atirador 1,2 segundos após o disparo. Não é após atingir o alvo, é após ele lançar a flecha. A velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo. A distância atirador-alvo é de... Vamos limpar um pouco a tela dessa bagunça. É muito útil, pessoal, em física, a gente fazer alguns desenhos para as coisas, tá? Então, novamente, fiquem aí com os desenhos do seu professor, né? Tá aqui. Esse desenho representa a nossa situação. Tem aqui um rapaz, poderia ser uma moça, tanto faz. Ele está aqui com um arco. Ele atirou uma flecha que vai se mover da esquerda para a direita. Ele vai percorrer uma distância d até atingir o alvo, de preferência no centro dele, né? Que é esse o objetivo de atirar com a flecha. Pois bem, vamos aqui então colocar aqui as nossas variáveis do problema. Pois bem, essas são as variáveis do problema. Então, ele lança essa flecha percorre uma distância d. Essa distância d é a distância do atirador para o alvo. T é o tempo total de tudo. É o tempo que leva entre ele a soltar a flecha e ele ouvir o barulho. Por quê? Ele lança essa flecha tem a velocidade VF, velocidade da flecha, ela leva um tempo TF para sair do arco e atingir o alvo. Pois bem, ao atingir o alvo, essa colisão, esse impacto, vai produzir um som. Esse som ele vai levar um tempo TS, tempo do som, para chegar aos ouvidos do nosso rapaz. Até porque a velocidade do som ela tem um valor finito, ela não é infinita. Ela vai levar um tempo para percorrer essa mesma distância d que nós temos bem aqui. Pois bem, vamos limpar aqui a nossa figura. Pois bem, agora qual é o desafio? Vamos equacionar o problema, ou seja, vamos escrever as informações na forma de equações. Vamos lá. Então, a primeira equação que nós podemos escrever para esse problema, pessoal, é a do tempo total. Afinal de contas, o tempo total ele vai ser o tempo da flecha sair da mão do arqueiro e atingir o alvo, mais o tempo do som, que é o tempo que o som leva para sair do alvo e chegar ao atirador. Essa é a primeira equação. A segunda equação é a nossa equação horária da posição. A distância percorrida pela flecha vai ser igual à velocidade da flecha vezes o tempo da flecha. De forma totalmente análoga, a distância atirador-alvo
vai ser a velocidade do som vezes o tempo do som. Então, nós temos 3 equações. Parecem ter muitas letras aqui, né? Só que nós conhecemos algumas dessas informações. Do exercício, nós sabemos o tempo total, que vale 1,2. Então, 1,2 é igual ao tempo da flecha mais o tempo do som. Pois bem, além disso, nós sabemos as velocidades. A distância vai ser, então, igual à velocidade da flecha, que é 250 metros por segundo, muito importante, vezes o nosso tempo da flecha. E, analogamente, a nossa distância vai ser igual à velocidade do som, que são de 340 vezes o tempo do som. Nós temos, então, um sistema de 3 equações e 3 variáveis. Ou seja, nós conseguimos resolver esse sistema, pessoal. Por facilidade, vamos numerar essas equações. A primeira será 1, a segunda 2 e a terceira 3. Tá? Vamos fazer o seguinte. Na equação 2 e na 3, nós temos do mesmo lado, o lado esquerdo das equações, a mesma quantidade. Ou seja, se eu pegar a equação 2 e subtrair a equação 3, ou seja, eu fizer a equação 2 menos a equação 3, o que eu vou ter? Vai ser a equação 2, que é d igual a 250 vezes o tempo da flecha, e a equação 3, que é 340 vezes o tempo do som. Tem de subtrair, d menos d dá zero, 250 df menos 340 ds. Pois bem, a gente pode simplificar essa equação por 10, porque todos eles são múltiplos de 10. E a gente obtém, então, que 25 df menos 34 ds é igual a zero. Eu só inverti a equação. Pois bem, agora eu posso pegar essa equação e usar a primeira equação. O que nós tínhamos na primeira equação? A primeira equação nos diz que 1,2 é igual ao tempo da flecha mais tempo do som. Então, eu posso isolar um desses tempos em função do outro. Já que eu quero fazer assim, vamos isolar o tempo da flecha. Ou seja, eu vou passar esse TS para o outro lado. Ou seja, o tempo da flecha vai ser 1,2 menos tempo do som. Agora vamos substituir essa equação bem aqui. Ou seja, 25 vezes 1,2 menos TS menos 34 TS igual a zero. 25 vezes 1,2 dá 30. Menos 25 vezes TS, 25 TS menos 34 TS igual a zero. Menos 25 TS menos 34 TS dá menos 59 TS igual a zero. A gente pode passar esse menos 59 para o outro lado, ele vai positivo. Vamos ter que 59 TS igual a 30. Então, TS é igual a 30 dividido para 59 unidades de medida segundos, porque a gente está trabalhando no sistema internacional. Pois bem, agora o meu trabalho praticamente acabou. Eu sei dessa equação bem aqui, da equação 3, que a distância atirador-alvo é 340 vezes TS. Então, a nossa distância, que é o que a gente quer saber, vai ser 340 vezes o TS, que vale 30 sobre 59. Efetuando as contas, a gente vê isso daqui vai dar aproximadamente 173 metros. Então, essa aqui é a distância do atirador para o alvo.
Pois bem, turma. Então a gente fica aqui com a primeira parte da solução dessas questões. É muito importante que você não tenha entendido alguma coisa, volte, assista de novo, tente captar as ideias por trás dessas questões. Algumas são claramente mais fáceis do que outras, mas nem por isso essas questões, como por exemplo essa última, são de alguma forma impossíveis. Vocês viram aqui que tudo que foi usado ou foi algo que a gente viu nas disciplinas, ou é algo de matemática e é esperado que você saiba. Se não sabe, não tem problema. Resolver um sistema linear de equações é uma habilidade importante de matemática. Então, eu, enquanto professor de física, recomendo fortemente que você vá atrás de aprender esse negócio. Beleza? Como que se aprende isso? Do jeito que eu falei na primeira aula, através de muita prática. Então é isso, a gente fica por aqui e a gente se vê então no próximo vídeo resolvendo a segunda parte dessa lista. Bons estudos!